Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, pelo Facebook, nosso bom dia. E, por primeiro, quero agradecer ao vereador Ricardo Daneluz, cedência do seu espaço. Muito obrigado, vereador. Até para que pudesse prosseguir no debate provocado ontem nesta casa relativo à questão da saúde. Eu tenho acompanhado, assim, com muita atenção, todos os movimentos da nossa comissão permanente, né, que trata das questões da saúde, presidida pelo nosso vereador Renato Oliveira. E vejo a angústia dos vereadores que compõem essa comissão, por conta de que as demandas, os problemas estão se somando, né, sem que se consiga atender essas demandas. E saindo um pouco fora, vereador Renato, da questão local aqui mais específica, das nossas brigas, das nossas peleias aqui com relação ao pronto atendimento, a UBS 24 horas lá do Santa Fé, a UPA Zona Norte, né? Eu me arriscaria, depois de colher alguns subsídios com pessoas que conhecem e sabem dos problemas, vereador Renato, na semana passada, tive a oportunidade, junto com o presidente da União de Bairros, nosso amigo Valdir Walter, fazer uma visita ao Sandro, no Hospital Geral. E ontem à tarde estivemos visitando o Ferrer, lá no Hospital Pompeia. E quando se senta numa mesa com pessoas desse calibre, que conhecem efetivamente as questões da saúde em Caxias do Sul, não há como a gente não sair dali com um monte de ideias, né? Com um monte de ideias. Vereador Gustavo Toigo, especialmente dentro dessa nossa preocupação de a gente parar com a retórica e ir para a ação efetiva do ponto de vista de resolver os problemas. Todos nós aqui, os 23 vereadores, não tenho dúvida nenhuma disso, devem conhecer algum caso de algum traumato, algum problema, alguém com um problema de trauma, de uma queda, de um problema de cirurgia, que não esteja esperando para ser atendido. E com essa preocupação também que fui conversar com o diretor do Hospital Pompeia. Talvez a gente não dê a dimensão para esse problema, mas existem na fila 4.000 pessoas esperando cirurgia na área de traumatologia. 4.000 pessoas, 4.000 pessoas. O Hospital Pompeia, que é o hospital referência nesse atendimento, eles simplesmente dizem o seguinte: olha, Friso, não tem mais jeito, não tem solução. Nós temos cirurgias para 5 anos. Para 5 anos. Tem gente esperando na fila há mais de 3 anos. Nós temos, eu tenho um conhecido meu, que nós estamos há já 6 meses mais, tentando dar uma solução para o problema da sua cirurgia. É um agricultor, depende do seu trabalho para sobreviver, né? Ele precisa fazer uma cirurgia de bacia, né? E não tem a mínima condição. É quase que uma coisa desesperadora, porque, de repente, a pessoa diz o seguinte: bom, eu vou ali, deixo uma moto me atropelar, porque daí eu vou ser atendido, vereadora Paula. Aí eu entro na emergência. Tá, me quebro mais um pouquinho, né? Deixo uma moto me atropelar e eu vou direto para a emergência, daí eu sou atendido. Então, veja-se a situação que a gente está colocado em Caxias do Sul, nesse momento, tanto no Hospital Geral, no atendimento dos cardiopatas, especialmente, né? E os cardiopatas aqui, eu coloquei uma situação terrível do ponto de vista do atendimento na cidade, especialmente quando se reduziu o número de consultas, se reduziu o número de médicos
para atendimento, né? E aí a doutora que nos atendeu, que esteve aqui na casa, nos disse claramente que as pessoas estão morrendo em casa por falta de atendimento, por falta de uma receita, as pessoas estão morrendo em casa. E ontem o Ferrer me disse o seguinte: Frisso, tem gente que pelo fato de não poder fazer a cirurgia, quando chega a sua vez, a gente vai olhar na fila, a pessoa já morreu. Diz ele, recentemente, 3, nós fomos ver na fila, já tinham falecido. Então é uma situação gravíssima, né? E qual a solução? Daí, indo no discurso do vereador Gustavo Toigo, das questões regionais, é inadmissível que continue sendo Caxias a única porta de entrada para o atendimento desses casos. Na sequência, então, nesse sentido, a proposta que farei, vereador Renato, Vossa Senhoria, na condição de presidente da comissão, a primeira, estarei apresentando aqui um requerimento à casa para que compareçam aqui os diretores do Hospital Geral e os diretores do Hospital Pompeia, para colocarem a esse plenário e à cidade, através da TV Câmara, né, a situação dos hospitais. Tá? Estarei apresentando um requerimento na casa, já se dispuseram a comparecer aqui e colocar abertamente, abrir o que é a condição tanto do Hospital Pompeia quanto do Hospital Geral. E a segunda questão, vereador Renato, eu acho que, do ponto de vista de reunir os prefeitos, por mais boa vontade que se tenha, de reunir o CORED, por mais boa vontade que se tenha, nós de discurso já estamos até aqui, né? Eu ia usar a mesma expressão que eu usei outro dia, mas agora acho que tem que me segurar um pouquinho, né? Eu acho que a gente, de fato, o balde já passou, né? A água já jorrou por cima do balde, então tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Então, vereador Renato, eu lhe sugiro que, em nome da comissão, convide o secretário estadual de saúde, né? E que ele venha aqui num dia a convite desta casa e que a gente convide aí os prefeitos da região, convide vereadores da região, né? Gerentes de hospitais da nossa região, dessas 46 cidades abrangidas pelo SUS, para que nessa casa aqui seja um palco de discussão, especialmente para algumas soluções simples, como o Ferrer me colocava. Frisso, se ali em Antônio Prado e ali em São Marcos, os hospitais ali da cidade, simplesmente ampliassem, né, o seu setor de atendimento, né, melhorassem as suas condições de atendimento, que aqueles casos primeiros que podem chegar ali e podem ser resolvidos, né, com poucos recursos, né, se resolveria, né, resolveria muitos dos problemas que vêm para a cidade. Por exemplo, não existe mais como superar sem que Bento Gonçalves tenha um hospital referência para a área de traumatologia. Bento também tem que ter, vem tudo para cá, né? Vacaria tem uma parceria com Caxias, né? Mas se Bento, por exemplo, credenciasse lá um hospital referência para traumatologia na área do SUS, resolveria grande parte dos problemas que acumulam aqui em Caxias da ambulância terapia, né? Que chega aqui, né? Que uma vez a gente reclamava que ia tudo para Porto Alegre. Outras demandas que se resolvem os problemas. Canoas, vereador Chico Guerra, Canoas recebe do SUS o dobro de Caxias. Então, um dado que para mim é simplesmente surpreendente. Mas por quê? Porque eles foram mais competentes nas negociações com o Ministério da Saúde, do ponto de vista dos tetos de atendimento, dos valores repassados por atendimento. Tem atendimentos que estão congelados, os preços pelo SUS, há mais de 5, 6 anos. 5, 6 anos. Então, essas questões que eu gostaria de levantar aqui, sem querer absolutamente, vereador Renato,
passar por cima da Comissão de Saúde e até reconhecer o grande trabalho que vocês estão realizando, mas a nível de sugestão, para que a gente consiga evoluir e dar uma contribuição na cidade com relação a essa questão da saúde, porque de fato são emergenciais. Vereador Eloy, o senhor quer uma declaração de líder? Uma declaração de líder para a bancada do PSB. Pois não, o debate é bom, então, obrigado, vereador. Declaração de líder da bancada do PSB, segue com a palavra o vereador Eloy Frisso. Até propiciar que os colegas possam falar. Vereador Gustavo. Meus cumprimentos, vereador Eloy Frisso, tema extremamente importante, e eu falava da tribuna alguns momentos atrás, justamente nesse aspecto regional, que também se detectou na questão da saúde e a qualificação da gestão. E nós precisamos rememorar o que aconteceu em Caxias nas últimas administrações, mas eu fico com a administração Alceu, essa última que teve aqui, que foi a mais recente. Nós tivemos uma ação de governo, nós tivemos uma ação efetiva e de gestão, que foi justamente iniciar a construção do Hospital Materno-Infantil, que ali iria propiciar mais de 130 leitos, mais de 20 leitos de UTI. Mas para que foi concebido o Hospital Materno-Infantil ao lado do Hospital Geral, que é um patrimônio da cidade da região? Foi justamente para desafogar o atendimento nas operações de traumatologia do Hospital Pompeia. Nós tínhamos já tudo isso. O Hospital Materno-Infantil iria absorver todas as questões da infância, dos partos, enquanto que o Pompeia iria se dedicar única e exclusivamente para zerar a demanda em traumatologia. E por que isso não deu continuidade? Eu justamente entendo que não está se tratando esse aspecto como uma prioridade no município. Nós temos acompanhado, vereador Eloy, Vossa Excelência faz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que pelos balanços, pela gestão fiscal, o Executivo vem cumprindo, ao longo de 2017 para cá, a aplicação dos percentuais estipulados na Constituição. Mas entendo que só isso não basta. Só isso não basta. O chefe do Executivo precisa, de uma forma cabal e emergente, ser o articulador da região. Até porque Caxias do Sul é cidade de referência que atende 49 municípios e precisa, sim, eu dou razão a Vossa Excelência, que esses municípios contribuam com Caxias do Sul. Não basta somente nós alegarmos que a tabela do SUS está defasada. Os municípios que vêm aqui ocupar o atendimento em referência estão contribuindo, mas quem é que tem que levar esse debate ao fim e ao cabo? É o chefe do Executivo, é o prefeito municipal. Então, extremamente providencial, entendo que sim, mais uma vez, a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, vai ter que encabeçar a vinda de vereadores da região, de secretários, do secretário Gabardo, da secretária Deise Piovesan, vai ter que vir aqui também nesse plenário, através de convocação, e dizer como está a situação do Hospital Geral, que, repito, é um patrimônio. E naquela época, vereador, e finalizo a minha parte, foi uma decisão de governo fazer toda uma reengenharia orçamentária para não deixar o HG e o Hospital Pompeia à deriva. Naquela época, nós garantimos 500 mil mensais para os hospitais e conseguimos garantir ali cirurgias, atendimentos, leitos e aquilo que é mais importante, a demissão de funcionários. Então, eu concordo com Vossa Excelência, acho extremamente prudente que, novamente, a Câmara vai ter que puxar esse debate. Obrigado. Antes me escapou a palavra, quando eu falei de São Marcos, de Antônio Prado, por exemplo, os hospitais, o Ferrer me disse o seguinte: se o município de Antônio Prado, o município de São Marcos, o município de Farroupilha, nos seus hospitais, simplesmente implantassem um bloco cirúrgico, vereadora Paula, você que conhece bem como a atuação dentro dos hospitais, um simples bloco cirúrgico, resolveria uma grande parte da demanda em Caxias do Sul e esses atendimentos ficariam na cidade. Exige um investimento, sem dúvida nenhuma, um bloco cirúrgico, em torno de 10 milhões de reais, uma coisa assim, tá? Mas se as cidades investissem, e aí a minha experiência, vereador Gustavo Tuí, com todo respeito ao o ex-vereador Daniel, o prefeito Daniel Guerra, não adianta a ciumeira com os prefeitos na região ou o jogo de empurra vai continuar. O Pepe tentou fazer isso, liderar um processo regional, o Sartori tentou, o Alceu tentou. Não tem que vir alguém de cima e baixar aqui,
E eu acho que a pressão popular, a pressão das câmaras municipais é que vai ajudar a resolver esse tipo de problema. Por isso, a minha proposta de convidar aqui o secretário estadual de saúde, para ele, convidando, junto com a nossa casa, convidando todos esses setores aí interessados, a gente consiga fazer uma demanda. Porque, olha, a simples solução de a gente ir aumentando o nosso bolo de participação no orçamento na área da saúde vai acabar inviabilizando a cidade. Vai acabar inviabilizando a cidade. Permite uma parte, se a nossa parcela seria 15%, já estamos em 24%, 25% do orçamento, não vai sobrar dinheiro para investimento, vereadora Paula. É verdade, exatamente isso. Eu ia começar falando o que o vereador Toigo falou, que ele estava falando nessa tribuna da necessidade de integração. Mas eu acho que a gente tem que ir para o cerne da questão, né? Porque ao longo dos anos a gente vem se acostumando que a tabela do SUS não é atualizada. Isso. Ao longo dos anos a gente vem se acostumando com a fila de cirurgia. E a gente acaba, muitas vezes, distorcendo e cobrando do município o que não é do município. E é louvável o que foi feito até agora, colocando esse investimento a mais. Mas a gente maquia o problema e não vai na origem. Então, uma das sugestões que teve na reunião da Comissão de Saúde, eu não estava, mas fiquei sabendo, é de irmos para a bancada gaúcha lá em Brasília. Nós temos que fazer pressão popular, porque olha a situação que vai se criando. E frente a essa desunião aqui da região, talvez seja assim, né, na dor que a gente, na crise que a gente amadurece e que a gente busca uma solução. O que precisa é ver quem encampa essa briga e se unir e se persistir, para não ser mais assim um soluço, né? Mas parabéns, vereador Frício, essa provocação vem muito bem e estamos juntos, né, vereador Renato? Obrigado, vereadora. Vereadora Gladys. Obrigada, vereador Eloy. Eu quero também dizer que bom ouvir o senhor quando o senhor diz que chega de discurso, tem que partir para ação. E é por aí, a gente não consegue aqui, tem que buscar instâncias maiores. Eu queria também relatar que existe um trabalho nas UBSs que é de grande importância, que é a estratégia da família e o fora de área. Existem UBSs que têm, então, essas 3 equipes, porém, eles têm um veículo só. Então, não consegue fazer o atendimento, uma visita, então, por semana para cada equipe. Se tivessem 2 veículos, né, que seriam 2 veículos, poderiam atender muito mais as pessoas, os idosos, do que tem sido feito. Então, eu queria deixar isso como um relato, porque a importância que tem a estratégia da família e o fora de área para as pessoas carentes, vereador Eloy, dentro da área da saúde, é da mesma forma que o idoso, quando baixa um hospital Pompeia, onde não tem um lugar para o acompanhante. Né? A pessoa tem esse direito, é obrigação da família acompanhar o idoso, ela não pode ficar sozinha, mas o idoso vai ter que permanecer ali de pé. Isso aí é desumano. Sem dúvida. Então, parabéns. Aliás, o próprio Ferrer me relatava, Frício, eu seguidamente desço lá no atendimento, e aí vou conversar com as pessoas que estão ali, dizer assim, é normal, tu chega ali, tem uma pessoa que está há 12 horas sentada numa cadeira. A senhora foi atendida? Sim, foi atendida. Foi bem atendida? Sim. Foi medicada? Sim, foi medicada. O senhor está esperando o quê? Estou esperando a minha vez, para ver se arruma um quarto ou libera uma vaga para ser atendido naquilo que é do ponto de vista de tratar a doença. Né? Eles mesmos admitem essas dificuldades. Vereador Felipe. Vereador Eloy, de forma bem breve, até para não tirar seu tempo, vou resumir aqui um assunto que nós trabalhamos ano passado, já a questão dos nossos deputados federais. A correção da tabela do SUS para o Rio Grande do Sul e para Caxias passa por isso também. Sem dúvida. Passa por isso também. Enquanto nós não tivermos uma bancada gaúcha trabalhando de forma unida para o Rio Grande do Sul, para as regiões do Estado, nada disso vai acontecer. Quem mais pode pressionar a correção da tabela do SUS do que quem está lá? Os nossos 3 senadores, os deputados federais do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai voltar nesse assunto várias vezes esse ano, porque é ano
que nos permite muito falar sobre esses assuntos, deputados federais, e eu acho que nós temos que trabalhar essa questão, porque nós precisamos da união da bancada gaúcha e chega de discursinho de um contra o outro, deixando o Estado do Rio Grande do Sul de lado. A tabela do SUS é outro exemplo. Eu confesso que até me levantou a curiosidade quando o diretor do Hospital Pompeia me falou o seguinte, ó, Frisso, eu vou te dar um exemplo, Canoas recebe recursos do SUS quase o dobro de Caxias. Pô, nós somos a segunda cidade do estado, estamos à frente de Canoas. O que fez Canoas diferente de Caxias? Daí perguntei isso, mas o que fez? Não, em determinado momento a prefeitura achou que era mais fácil botar um troco ali do que ir lá brigar para conseguir o recurso federal, que era obrigação da União repassar esse recurso. Né? Abriu mão, eventualmente, de um recurso que agora está fazendo falta. Né? Então, para fechar, meu presidente, estarei encaminhando um requerimento à Casa para aprovação, para convite aos diretores do Hospital Geral do Hospital Pompeia, para que venham a essa casa e a esse plenário aqui esmiuçar toda essa questão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próxima.